Olá pessoas, eu sou o Gabs e neste vídeo eu vou mostrar como é que eu estudo inglês. Porque, tipo, inglês e outros idiomas, né? Eu estudo outros, espanhol, francês, alemão e italiano no momento. E, tipo, eu tô fazendo esse vídeo porque eu vi o vídeo de um cara, né? E eu tava estudando inglês de maneira totalmente arcaica. Aí eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar como é que se estuda inglês. Pelo menos como eu estudo inglês, né? De uma maneira mais dinâmica, digamos assim. E, tipo, na parte da manhã eu estudo o shadowing, né? Que, tipo, é a técnica da imitação. Ou seja, eu vou ler essas... Eu vou ler o texto todo, né? Mas, tipo, eu vou estudar o texto todo hoje, né? Mas aqui para mostrar como é que eu faço, eu vou ler esses dois primeiros parágrafos, né? Pra, tipo, não deixar o vídeo tão longo assim, né? No máximo uns 10 min, acho que dá pra ver, ainda não. Ouvir. Enfim, tipo, o shadowing, a técnica do shadowing é você imitar a pessoa que tá falando a aspa, né? Desse cara aqui tá invertido, né? Porque a Aubrey é a entrevistada e o Randall é o entrevistador. Aí, tipo, eles estão falando aqui sobre a primeira experiência de trabalho. Quem quiser também esse texto aí para estudar, depois eu coloco o link aí nos comentários aí e você estuda aí por conta própria. Mas, como eu tava falando, né? É tipo, o shadowing é você imitar a pessoa que tá falando a aspa. Tipo, a entonação, o ritmo, etc, né? Mas o que é que eu faço? Tipo, eu imito é foda, né? Eu imito a mim mesmo. Tipo, eu faço o shadowing de mim mesmo, só que em português. Ou seja, eu traduzo, né? Tipo, essa aspa aqui para o português, tá ligado? E aí eu leio como se fosse eu falando a aspa, tá ligado? Nesse caso aqui vai ser, ó, nesse vídeo, né? Que é essa primeira aqui. Nesse vídeo, eu e a Aubrey, a gente vai falar, a gente vai estar falando, né, nesse caso que é talking, sobre as primeiras experiências de trabalho que a gente teve. Ou seja, como é que eu falaria essa aspa em português, tá ligado? Aí, tipo, a partir disso, eu vou falar com a mesma entonação que eu fiz no português, tá ligado? Só que no inglês. Nesse caso aqui, vamos lá, né? In this video, Aubrey and I are gonna be talking about our first jobs that we ever had. Esse caso aqui, se eu fosse falar em português, eu falaria mais ou menos dessa maneira, tá ligado? É tanto que eu nem, tipo, mudei o tom de voz nem nada, né? É como se eu estivesse falando naturalmente português. Ó, nesse vídeo, eu e a Aubrey, a gente vai estar falando sobre as nossas primeiras experiências de trabalho que a gente teve. Aí você meio que vai transferir essa mesma tonalidade, acho que tá certo, né? Mas esse mesmo tom de voz, esse mesmo ritmo, você vai tentar fazer a mesma coisa no inglês, tá ligado? Então vamos lá. In this video, Aubrey and I are gonna be talking about our first jobs that we have had. Aí a segunda aqui, né? Aí, tipo, vou falar em português e depois eu vou falar em inglês pra ver como é que funciona essa dinâmica. Óbvio que, tipo, quando eu vou estudar, não fico traduzindo, tá ligado? Eu já vou, tipo, eu já parto do inglês e é isso aí, tá ligado? Mas aqui pra mostrar como é que eu faço, tá ligado? Aí eu vou traduzir pra você ver aí como é que funciona. Mas acho que deu pra entender a ideia, né? Vamos lá. Aí, Aubrey, aí vamos falar sobre o seu primeiro trabalho, né? First main job seria o seu primeiro emprego, né? Digamos assim. Aí, então vai ser Aubrey, let's talk about your first main job. Aí, tipo, pergunta é uma parada interessante, né? E, tipo, aqui é uma sequência de perguntas, né? Então, tipo, é como se ele estivesse fazendo uma pergunta atrás da outra, né? Então, what did you like? Aí, do que você gostou, do que você não desgostou. E, tipo, é, descreva some duties. Duties é, tipo, funções, tá ligado? Que você teve no seu trabalho. Esse caso aqui vai ser. E, tipo, descreva ou fale um pouco sobre as funções que você tinha no seu trabalho. O que você fazia no seu trabalho, tá ligado? Aí, tipo, what did you like? What did you dislike? And describe some of those duties that you did at work. Vou fazer aqui de novo, né? Tipo, todo mundo, né? Então vamos lá. What did you like? What did you dislike? And describe some of those duties that you did at work. E tipo, outra parada importante também é que percebeu aqui que eu dei uma travada, né? Tipo, eu dei uma. Eu errei, mas tipo, não errei ao mesmo tempo, né? Digamos assim. Mas, tipo, essa parada é normal, tá ligado? Inclusive, a gente faz isso no português também, de errar uma parada, tá ligado? Uma parada que a gente falou. Mas aí a gente volta. A gente volta pra onde a gente errou, tá ligado? E, tipo, essa parada é normal. E tu vai fazer isso também no inglês, tá ligado? Tipo, tu errou, por exemplo, those, né? Aí, tipo, você volta pra some of those.
Esse cara aqui describe some of, aí você, hipoteticamente aqui, né? Você errou os dois, mas aí você volta pro Voltra. Por que eu tô falando Voltra? Você volta pro some of those, tá ligado? Então vamos lá pra a segunda, né? Que nesse caso aqui era a Aubrey, né? Pra eu estar falando, mas tá errado aqui, enfim. Yeah, so my first job was at a pizza restaurant. Honestly, I didn't know any better when I was applying. There were a lot of red flags, like they hired me on the spot. Maybe I don't work for a place like that. Have they staff? Aí ela interrompida, né? Aí vamos lá pro português, né? Sim, então, meu primeiro trabalho foi num restaurante, né? Tipo, numa pizzaria. Aí, honestamente, eu não tinha outra opção, né? Quando eu, tipo, when I'm applying seria mais ou menos quando eu me candidatei, né? Então, nesse caso aqui, honestamente, eu não tinha outras opções, né? Em vista. Aí, tipo, tinha a lot of red flags. É como se fosse um bocado de coisa. Bocado seria muitas, né? Então, nesse caso aqui, tinha várias coisas estranhas, né? Digamos assim. Que eram coisas para ser observadas. Né? Acredito que você sabe o que é red flags nessa altura do campeonato. Então, tipo, eles me contrataram de imediato, né? They hired me on the spot. Maybe don't work for a place like that. Tipo, não trabalho em lugares assim, né? Aí aqui, half the staff seria metade do grupo, né? Ou do time, digamos assim, dos funcionários. Mas, tipo, deu pra entender mais ou menos, né? Então vamos lá. So my first job was at a pizza restaurant. Honestly, I didn't know any better when I was applying. There were a lot of red flags, like they hired me on the spot. Maybe don't work for a place like that. Half the staff. Beleza, né? Do inglês aí acredito que já deu para perceber, né? Então eu vou mostrar como é que eu estudo o meu idioma atual, é foda. Mas o idioma atual que eu estou estudando, né? Esse caso aqui eu vou traduzir para o italiano, né? Um pouco já está aqui. Então vamos lá, né? Agora vamos para outra página aqui que é interessante, né? Eu não vou mostrar isso hoje, né? Talvez um outro dia aí. Ou parei a gravação no meio da. Quando eu tava mudando de página. Ó. Que merda. Foi mal. Enfim, né? Essa página aqui. E, tipo, se alguém tiver interesse também, eu coloco aí nos comentários, né? Que ela mostra a transcrição das palavras, né? Que é a maneira correta, que é a maneira certa de, tipo, pronunciar a palavra. E esse site é tão foda que tem várias opções aqui, tá? É esse site que eu utilizo. E tipo, para você que está iniciando agora, né? Se você tem dúvida de como falar uma palavra, você vem aqui, ó. Tipo, é assim que se pronuncia as palavras. Esse cara aqui, tipo, parleremo. Aí você vai vir aqui, ó. Parleremo. E ele vai mostrar como é que se pronuncia a palavra, tá ligado? Mas, tipo, isso aqui, essa parte de baixo é chamada de fonemas, né? Que são os sons das palavras, né? Mas isso aí vai ficar para outro dia. Só vou mostrar como é que eu estudo italiano, né? Digamos assim. Que é assim também que eu comecei a estudar inglês. Vamos lá, in questo video io e Aubrey parleremo dei nostri primi lavori. Aubrey, parliamo del tuo primo lavoro importante. Cosa ti piaceva? A cosa non ti piaceva? E descrevi alcune delle mansioni che svolgevi al lavoro. Aí, tipo, primeiro eu tento ler, né, da maneira mais natural possível. Porque não tá, pronto. Agora foi. Eu tento ler de maneira mais natural possível, né? Aí, tipo, se eu tiver alguma dúvida, nesse caso aqui, nessa palavra aqui, que eu nunca vi, essa palavra, Svoljevi. Eu acho que é essa a pronúncia, né? Aí eu vou tirar a dúvida, né? Aí, vamos lá. Svolgevi. Svoljevi. Aí eu vou e repito a pronúncia, né? Aí eu vou tentar ler aqui, vendo a parte dos fonemas agora, né? Que é para revisar, tipo, se eu falei tudo certo, digamos assim. Vamos lá. In questo video io e Aubrey parleremo dei nostri primi lavori. Aubrey, parliamo del tuo primo lavoro importante. Cosa ti piaceva, cosa non ti piaceva e descrevi alcune delle mansioni che svolgevi al lavoro. Vamos para a segunda, né? Sì, quindi il mio primo lavoro è stato in una pizzeria. Onestamente non sapevo cosa aspettarmi quando ho fatto a domanda. C'erano un sacco di campanelli d'allarme, come se mi avessero assunto subito. Forse a noi il caso di lavorare in un posto del genere. A metà del personale
Aí vamos lá, né? A mesma coisa, né? Quindi il mio primo lavoro è stato in una pizzeria, onestamente non sapevo cosa aspettarmi. Quando ho fatto domanda, c'erano un sacco di campanelli d'allarme, come se mi avessero assunto subito. Forse non è il caso di lavorare in un posto del genere, a meta del personale. Tipo, algumas coisas ficam meio perdidas aqui, né? Tipo, eu não sei se tá certo, né? Porque como é que eu posso falar? É, à primeira vista, né, digamos assim, mas no primeiro momento não é importante saber se tá certo ou não. É tipo meio que pegar o ritmo da coisa, tá ligado? Mas essa frase aqui meio esquisita, né? Tipo, saco de campanela da alarme. Nesse caso aqui, eu acredito que seja red flags, né? Que é coisas esquisitas. Aí como se me avesse era o assunto súbito. Nesse caso aqui, tipo, seria aquela parte lá de ter contratado ela de maneira repentina, né? Digamos assim. Logo, você tá contratado. Mas eu acredito que deu pra entender, né? Tipo, a primeira parte, voltando pro inglês. Deixa eu ver se dá pra. Pronto, acho que foi pra essa aqui, né? Vamos voltar pro inglês, né? Acredito que deu pra entender, né? Nesse caso, tipo, você lê primeiro em inglês, né? Aí, tipo, traduz pro português. E aí tenta fazer esse shadowing, mas como se fosse você falando, tá ligado? Mais uma vez, ó. In this video, Aubrey and I are gonna be talking about our first jobs that we ever had. Tipo, nesse vídeo, Aubrey e eu, né? Eu e a Aubrey, a gente vai estar falando sobre os nossos primeiros trabalhos que a gente teve, tá ligado? Mas, tipo, você vai ler, mas vai ler como se fosse você falando, entendeu? Então é isso aí. Valeu.